E aí, meu gracinho? E aí, minha gracinha? Como é que vocês estão nessa quarentena muito louca aí? Espero que todo mundo esteja bem, em casa, se possível, se cuidando e isso aí, todos contra o corona, hashtag. Rapaziada, o vídeo de hoje vai ser sobre compressão de voz de trap. Eu vejo que é um tema, várias coisas bacanas, várias ideias novas, enfim, várias coisas úteis para você não ficar perdido na hora de mixar um vocal de trap, na hora que você aplicar a compressão, saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, o que você está buscando e tudo mais. Então, o tutorial de hoje vai ser sobre isso. E antes de começar o conteúdo, se inscreve no nosso canal, já deixa aquele like porque o conteúdo vai ser top. E dá uma olhada nos nossos últimos vídeos. Tem muito conteúdo fera já tem vídeo sobre equalização de voz, tem vídeo já de como gravar no Reaper, tem, enfim, vários materiais bacanas. E então, bora nessa aí, ajuda a espalhar a sementinha, tamo junto. E bom, quando a gente pensa em compressão de voz para trap, duas características me vêm à mente principal quando a gente fala de compressão. A primeira delas é controle de dinâmica. Então, um compressor ele pode controlar a dinâmica mais ou menos, a grosso modo, de duas formas. A primeira é uma compressão, é um controle de dinâmica de cima para baixo. Então, a gente tem um pico, a gente tem um nível de volume que acabou excedendo um limiar que a gente configurou, o compressor vai lá, dá uma nivelada melhor naquele pico para deixar as coisas mais homogêneas. Uma coisa que era mais alta fica mais próximo do que estava mais baixo comparativamente falando. E também tem, o compressor também age na dinâmica de baixo para cima. Então, dependendo do uso que você faz, ele pode pegar o que estava mais embaixo e levantar, entre aspas, o que estava mais embaixo em relação ao que estava mais em cima, em termos de volume. E aí você consegue fazer essa compressão de baixo para cima. A compressão paralela costuma fazer muito isso. Então, em controle de dinâmica, a gente tem essas duas, a grosso modo, esses dois modos que o compressor trabalha. E a segunda característica, quando a gente fala de compressão para voz, é em relação a timbre, em relação à coloração. E alguns deles são mais transparentes, outros são mais sujos, digamos assim, eles têm uma coloração, traz uma coloração a mais para a voz, eles acabam levantando alguns harmônicos em uma parte do espectro de frequência e tal, isso traz um timbre, isso traz uma cor própria para aquele compressor, e uma cor própria para aquela fonte sonora. Então, tem também a forma como o compressor age no transiente, a forma como ele trata o transiente da voz. Isso tudo varia de compressor para compressor. Isso tudo a gente pode botar, digamos assim, em termos genéricos de timbre. Então, quando a gente fala de compressão para voz, a gente busca isso, nivelar melhor o controle da dinâmica e timbre. E nesse vídeo a gente vai ver esses dois pontos. Então demorou, a gente tá aqui com a sessão aberta. Essa música é uma música que eu mixei pro meu brother Mosk, salve Mosk. Foi uma collab, um feat entre ele, o LSK e um outro aliado meu, o Betty Maker, salve Betty Maker. É um trap funk, e a parte que a gente vai analisar aqui é a parte mais rimada, digamos assim, mais voltada pro rap do Mosk. Então bora dar um check aqui como é que tá, sem nenhum processamento essa voz. A 300 metros com a silenciada, M4 gritando, são várias rajadas correndo da Z, ficar na emboscada. Mato os lock com a praticada, risco zero tá no corte. Ela me pede vai forte, busco o doce no porto, piloto Volvo sem dock. Dig-din, 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 joga o flash, reflete o ó. Primeira coisa massa aqui que dá pra perceber é que, tipo assim, o Mosk ele interpreta muito bem, então ele tem, tipo, canta bem, tá ligado? Ele tem uma boa performance na hora da gravação, isso conta pra caramba. E a gravação em si foi bem feita do ponto de vista técnico, tá ligado? Então o que a gente vai fazer aqui são coisas, tipo, melhorar o que já tá bom, tá ligado? Então eu vou passar aqui bem rapidamente a minha cadeia de sinal, bem rapidinho, que não for relacionado à compressão. Então, a primeira coisa que eu fiz foi botar um simulador de pré-amplificação. Esse aqui é um dos que eu mais gosto, é um da Black Rooster, eu acho muito top. Ele simula o pré de um nível 1073. Ele tem um corte em shelf aqui e o ganho em si, né, da pré-amplificação. Geralmente eu busco um ar mais analógico, uma coisa a mais, assim, uma distorçãozinha mais analógica com esse pré. Como foi gravado direto na placa e tal, e é um estilo que eu acho que pede essa agressividade a mais, eu acho que seria interessante botar esse prézinho. Dando um ganhozinho de leve aqui, ajustando no trim para não ter um compasso de volume, né. Logo depois eu apliquei aqui um equalizador bem simples, cortando só algumas frequências que estavam me incomodando. Uma ressonância aqui por volta de 150 até uns 400 e poucos Hz. Coisa bem simples, como eu falei, a gravação foi bem feita. Se quiser até ver a diferença aqui.
A 300 metros com a silenciada, M4 gritando, são várias rajadas correndo. A 300 metros com a silenciada, M4 gritando, são várias rajadas correndo. Então, para dar uma limpada a mais, a gente pode também usar alguma simulação de channel strip, então também é bem legal poder fazer tipo de equalização. Eu gosto muito desse da Brainworks, esse BX Console é bem bacana. E partindo para a primeira compressão de fato que a gente vai fazer na voz, nesse caso aqui eu optei por um compressor multibanda para poder tratar algumas frequências sem que eu senti que eu não iria resolver tão bem na equalização. Então, geralmente essa não é a primeira compressão que a gente faz numa voz, mas nesse caso eu acho interessante botar aqui nesse caso. Eu estou usando esse Pro MB, ele é uma compressão multibanda bem massa. Eu botei uma banda para poder ser comprimida especificamente, que é uma banda ali em torno de 160 Hz, alguma coisa assim. Que era uma banda que algumas partes aqui da voz, ela dava um pico de ressonância num grave, que se eu fosse tirar no equalizador, ia faltar corpo para a voz, ia faltar essa impressão de 3D que a voz tem, que geralmente está ali envolvido com os médio graves, etc. A voz ia ficar muito fina. Então, em alguns momentos só eu gostaria de tirar essa frequência, comprimir e deixar um pouco mais nivelado. Então eu usei um compressor multibanda só nessa parte. Mais pra frente eu vou comentar um outro tipo de compressão também multibanda, equalização dinâmica, depende do caso, que também tem a ver um pouco com esse conceito que é a questão do DS. Então, basicamente é bem sutil a diferença. Se a gente for ver aqui o que o compressor multibanda tá fazendo é muito pouco, tá? Disco zero tá no corte, ela me pede vai forte, busco o doce no porto. Algumas partes que o grave tá um pouco mais forte, que ele entra um pouco mais, eu preferi evitar isso antes dele entrar na simulação do circuito de um outro plugin na cadeia de sinal, para dar um efeito de pumping talvez, ou para poder deixar as coisas mais niveladas desde o começo mesmo. Então, o primeiro tipo de compressão que a gente pode fazer com uma voz de trap como essa é uma compressão multibanda, para a gente poder tratar cada parte do espectro de frequência separadamente em alguns pontos específicos da música, sem precisar usar um equalizador para poder passar aquela frequência na música inteira. Às vezes a gente precisa daquela frequência. Partindo para a segunda equalização que eu fiz aqui nessa voz, e que seria a primeira equalização principal, eu sempre gosto de usar uma simulação de 1176, que no caso eu usei a da UAD. E lembrando os dois primeiros conceitos que a gente introduziu no vídeo de compressão, o que esse compressor aqui ele me traz? Ele traz os dois aspectos, ele me traz o controle de dinâmica que eu quero e uma certa característica sônica para a voz do Mosk. Então, geralmente um 1176, mesmo sendo uma versão mais clean como essa aqui, essa 1176LN, mesmo ela traz uma certa agressividade a mais para a voz, então ela deixa a voz mais na cara, assim. Eu gosto dessa característica, eu não costumo achar em outro tipo de compressor tão facilmente quanto eu acho no 76. Então ele me traz esse timbre, me traz essa vibe que eu preciso para esse tipo de estilo. E em questão de dinâmica, essa compressão, o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela pegue só os picos. Então os primeiros picos, não sei se dá para perceber aqui, se a gente for analisar as ondinhas aqui direitinho, você vê que tem os picozinhos na voz do Mosk. E pra gente poder deixar o mais nivelado possível, o trap de forma geral pede vozes bem niveladas, bem constantes. Pra gente nivelar o máximo possível, é sempre bacana a gente botar um compressor aqui para pegar esses picos mais altos no começo da nossa cadeia. Então eu botei aqui um ataque mediano, mas mais tendendo pro rápido, porque eu quero que assim que o pico venha, ele pegue. Assim que o pico venha, o compressor age. E um release bem rápido, para assim que o pico passar, ele já está preparado para poder engatilhar uma próxima comprimida aí. Esse tipo de compressor ele tem um threshold fixo, então a forma como você vai falar para ele quanto de compressão tem que ocorrer vai variar em torno aqui desse nome de input, então é uma coisa que você tem que ir vendo direitinho, caso a caso. Eu cheguei nessas configurações aqui e eu achei bacana, então vamos ver como é que age aqui nessa voz. A 300 metros com a silenciada, M4 gritando, são várias rajadas correndo da sem ficar na emboscada, mato os lock com a praticada. Você pode ver que nos picos ele pega e sai rapidamente, então ele dá uma nivelada geral na voz, uma primeira nivelada geral na voz e pega os picos de maneira bem precisa. Eu também deixei separado aqui um outro plugin é foda. Outro plugin que eu acho massa também, uma outra simulação que eu acho boa de um 1.76, que é essa da Slate Digital. Eu gosto muito dessa versão Blue aqui, que é uma versão que tem mais distorção harmônica, uma versão mais vintage, que traz mais distorção harmônica. Então, para quem quer uma voz mais agressiva, uma voz com mais distorção, é uma boa pedida. Eu tentei fazer o nivelamento aqui de volume pelo ouvido mesmo, eu acho que está bem próximo. Vamos ver como é que tá a versão com a
Blue Stripe, né, a versão da Slate e a versão da UAD. A 300 metros com a silenciada, M4 gritando, são várias rajadas. Correndo da Z, fica na emboscada. Mato os lock com a prateada. Risco zero, tá no corte. Slate, agora UAD. A 300 metros com a silenciada, M4 gritando, são várias rajadas. Correndo da Z, fica na emboscada. Mato os lock com a prateada. Risco zero, tá no corte. Ela me pede. Eles não estão comprimindo exatamente a mesma coisa, mas tá bem próximo ali em questão de sonoridade. Eu preferi a versão da UAD, eu acho que ela deixa as coisas um pouco mais redondas, de forma geral. Eu achei a versão da Slate bem legal também, mas preferi a da UAD nesse caso. Então fica ao gosto da pessoa. Depois dessa primeira compressão, para pegar esses picos, eu vim com um Pultec, tirando algumas frequências aqui, acrescentando outra. Tirei uns 2 dB aqui em torno de 30 Hz. Interessante não é onde você está botando aqui essa frequência, mas até onde ela vai. Então o Pultec ele tem uma curva bem suave, e a ideia é essa, a gente ir com essa curva bem suavemente, pegando frequências que estão acima de 30 Hz, saca? Então essa foi a ideia que eu trouxe para cá, para poder limpar um pouco mais alguma ressonância, alguma frequência muito grave que tenha ficado para trás. Apresentei 2 dBs aqui em 1,5K, foi uma região que deixa a voz do Mosca ainda mais para frente. Se você quer entender um pouco melhor como equalizar a voz, a gente tem um vídeo no canal, ficou show, lá do caralho. Confere lá, tem todas essas informações mais mastigadinhas. Acrescentei também aqui 1 dB e meio, talvez, em 8K, para dar uma abrida mais na voz do Mosca. E basicamente foi isso, em questão de equalização. Terceiro tipo de compressão que a gente aplica em uma voz, principalmente voz de trap, é um de-esser, por incrível que pareça. O de-esser ele pode ser encarado como um compressor multibando para frequências médio agudas e agudas. Então, por que eu botei um de-esser aqui? Porque eu dei um boost a mais nos agudos da voz do Mosca, mas eu não quero que a voz fique muito estridente, porque ela meio que perde um pouco o corpo, ela acaba saindo um pouco do controle quando a gente faz isso. Então, eu aplico um de-esser para poder dar uma segurada ali na região aguda ou médio aguda. E ele age como se fosse um compressor também, então ele dá uma nivelada a mais ali nos médio agudos, nos agudos e tudo mais. Com isso a track fica, eu consigo dar um ganho a mais nos agudos, eu consigo trazer aquele brilho bonito para a voz, mas sem deixar a voz estridente demais, qualquer coisa do tipo. Então o de-esser nesse caso está sendo usado depois do Pultec muito por conta disso. E vamos ver como é que ficou. A 300 metros com a silenciada, M4 gritando, são várias rajadas. Correndo da Z, fica na emboscada. Mato os lock com a prateada. A 300 metros com a silenciada, M4 gritando, são várias rajadas. Correndo da Z, fica na emboscada. Mato os lock com... É uma coisa bem sutil, mas tem uma diferença ali, deixa a voz mais nivelada ainda, é bem bacana usar o de-esser dessa forma. Depois do de-esser eu costumo vir para minha quarta compressão, geralmente é a minha segunda ou a minha terceira compressão, porque, como eu falei, essa compressão multibanda no começo da cadeia não é tão comum, ela é mais um plus, é mais uma exceção à regra. Então, geralmente, essa compressão que eu vou aplicar aqui agora é o segundo compressor que eu aplico na minha cadeia, geralmente. Então, é uma compressão que lembre um compressor ótico. Então, a gente tem 2 opções aqui que eu gosto de usar pra caramba, principalmente pra voz de trap, que é o Arvox da Waves, que é bem simples, tem uma interface bem simples, tem uma sonoridade bem legal, e ele lembra um compressor ótico, então é bem interessante isso. E também tem aqui a versão da UAD do LA2A, eu gosto pra caramba dessa versão, mesmo sendo a Legacy, mas ela é muito boa. E qual que é a intenção dessa compressão nessa etapa da cadeia de sinal? Bom, a gente já veio com a primeira compressão, pegando os picos e dando uma nivelada geral. A gente já comprimiu, nesse caso, um pouco melhor o que estava ali na região de médio grave, e a gente também já comprimiu o que estava um pouco melhor ali na região dos médio agudos e dos agudos. Então a gente vem nessa etapa da compressão tentando dar um polimento a mais, tentando dar uma constância a mais para a voz, uma constância final, tentar atingir aquela constância final para a voz, botar um pouco mais para frente, botar um pouco mais na cara. A gente tá falando de trap, então esses vocais são bem dessa natureza. Então um compressor que tenha um ataque um pouco mais lento e um release também um pouco mais lento, mas que ajam de forma mais musical, que acompanhe melhor a voz que tá entrando no compressor, são boas pedidas nesse caso. A gente tem o Arvox, a gente tem uma simulação de LA2A, a gente tem, embora não seja necessariamente ótico, mas tem o FG401, se não me engano, da Slate, tem o CL1B da Softube, tem várias opções legais para você. Até o próprio compressor da sua DAW você pode configurar de forma que ele vire um compressor ótico, então com release mais, pelo menos em questão de tempo de release de ataque. Mas nesse caso eu gosto muito desses 2 compressores. Vamos ver como é que fica com o Arvox e como é que fica com o LA2A.
A 300 metros com a silenciada, M4 gritando, são várias rajadas. Correndo da Zef, cai na emboscada. Mato os lock com a prateada. Risco zero, tá no corte. Ela me pede. A 300 metros com a silenciada, M4 gritando, são várias rajadas. Correndo da Zef, cai na emboscada. Mato os lock com a prateada. Risco zero, tá no corte. Ela me... Pra essa situação eu preferi a versão da UAD, eu preferi o LA2A da UAD, porque, não sei, eu achei que a voz ficou mais cara, digamos assim, ela ficou com mais ar de coisa cara, tá ligado? Tipo, passou nos equipamentos muito foda, muito caro e cabuloso. A versão da Warvox da Waves, ele deu uma arredondada mais na voz, ele deixou ela um pouco mais redonda e um pouco mais transparente, digamos assim, mesmo que tenha dado essa característica mais na cara e tudo mais. Só que eu gostei mais desse certa saturação que tem na saída do LA2A, da válvula, na simulação da válvula que tem na saída do LA2A. Eu gostei do que ele fez nessa voz, deixou mais gostoso de ouvir, então eu vou deixar o LA2A aqui nessa cadeia. E a última compressão que eu costumo fazer para voz de trap é um limite no final da cadeia. Eu curto muito esse L1 da Waves. Eu acho que ele, se pá, é um dos compressores, todos os engenheiros de mixagem, todos os produtores usam numa voz de trap, porque ele faz alguma coisa especial na voz, nesse tipo de sonoridade, tá ligado? Ele faz alguma coisa, eu não sei o que é, não sei que parada que acontece, mas é muito foda. Então, quando a gente quer uma voz realmente bem na cara, uma voz bem comprimida, bem cabulosa, assim, pra trap, é sempre massa a gente deixar esse compressor aqui no final da cadeia, esse limiter, né, no final da cadeia. Ele dá uma nivelada final, ele dá uma funilada final na voz e faz alguma coisa ali com os médio graves, alguma coisa com os agudos, que deixa tudo bem no lugar, tudo bem justinho, tudo bem sequinho, saca? Eu acho isso muito foda pra voz de trap. Pra esse caso, eu achei do caralho também o resultado final. Vamos ver como é que ficou sem o L1. A 300 metros com a silenciada, M4 gritando, são várias rajadas. Correndo da Zef, cai na emboscada. Mato os lock com a prateada. A 300 metros com a silenciada, M4 gritando, são várias rajadas. Correndo da Zef, cai na emboscada. Mato os lock com a prateada. Risco zero, tá no corte. Ela me pede, vai forte. Então a gente pode ver que ainda em alguns picos que excedam, que não sejam comprimidos pelos outros compressores que a gente botou na cadeia de sinal, ele ainda vem ali e dá uma garantida a mais, tá tudo bem redondinho, tá tudo bem constante. Ele deixa a voz bem mais agressiva, bem mais pra frente, só que de uma forma delicada, digamos assim. Agressiva e delicada, é meio paradoxal, mas eu tenho essa sensação. Então, é aquela cereja do bolo final em questão de compressão pra uma voz de trap. E vamos ver como é que ficou o resultado final, né? Depois de todo esse processamento, vamos ver como é que tava a voz antes e depois. A 300 metros com a silenciada, M4 gritando, são várias rajadas. Correndo da Zef, cai na emboscada. Mato os lock com a prateada. Risco zero, tá no corte. Ela me pede, vai forte. A 300 metros com a silenciada, M4 gritando, são várias rajadas. Correndo da Zef, cai na emboscada. Mato os lock com a prateada. Risco zero, tá no corte. Ela me pede, vai forte. Busco o doce no porto. Piloto Volvo sem dock. Rapaziada, eu tenho certeza que depois desse vídeo as noções de compressão para voz, principalmente para voz de trap, vão ficar bem mais claras na sua mente. Você vai conseguir, com muito mais segurança, comprimir seus trabalhos, comprimir suas vozes. Se você é um artista fazendo seu trabalho sozinho em casa, você vai conseguir chegar num resultado melhor com essas dicas. Se você é um produtor e está procurando aprender mais sobre essas paradas, tem umas coisas que te confundem ainda, tenho certeza que você aplicar isso nas suas mixes vai dar bom também, tá ligado? E sempre lembrando que cada ferramenta é uma ferramenta, tá ligado? Tipo, não é porque, sei lá, a versão da Waves do 1176 é pior que a versão da UAD, não tem nada disso. Tipo, cada versão traz uma coisa diferente. Cada versão é uma tinta diferente que você usa pra poder pintar o teu quadro, tá ligado? E em cada contexto, uma vai ser mais adequada com a outra. Então, tipo, as ferramentas que eu usei aqui podem ser transcritas pra qualquer outro contexto, tá ligado? Tipo, você pode usar o equalizador que você quiser, você pode usar o compressor que você quiser. É só você se ater aos conceitos, só você se ater às ideias, tá ligado? E às etapas de que cada coisa deve ser feita, que os seus resultados vão ser consistentes, vão ser bacanas, tá ligado? Mas é isso, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like aí se você gostou do conteúdo, e se você tiver sugestão de algum tema que você queira ver aqui no canal, deixa nos comentários aí e bora nessa, tamo junto!